Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium Pi, destravando a mente. Início de ano, prova já batendo na porta de novo, carnaval foi embora, o ano começou de verdade. Então bora aí fazer uma revisão rapidinha de termologia. Conceitos básicos aí, escalas termométricas, conversão de Kelvin, Fahrenheit, Celsius, tal. Quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente, capacidade térmica, sistemas isolados e tal. Vamos pegar aí 10 questões, cara, e fazer uma retomada geral com essas aplicações aí. Vem comigo. Vamos ver o que a gente tem aqui no primeiro exercício. Um experimento está sendo conduzido em uma montanha onde a temperatura é medida em diferentes altitudes. Um termômetro está graduado na escala Kelvin e ele é colocado a uma altitude de 2.500 metros. Vou anotar aqui, ó. O bagulho está a 2.500 metros de altitude e o termômetro está graduado no Kelvin, beleza? E nessa altitude eu tenho uma temperatura de 2 graus Celsius. Então, a temperatura nessa altitude aí é de 2 graus Celsius, beleza? E aí tem um outro termômetro graduado na escala Fahrenheit. Eu nem sei se é assim que fala o nome do cara, mano. Mas vamos que vamos. É colocado a uma altitude de 4.500 metros. 4.500 metros. Beleza. E esse termômetro, então, está graduado em Fahrenheit. E aí tem uma indicação de menos 2 graus Celsius. Tem uma indicação não, né? Tem uma temperatura de menos 2 graus Celsius nessa altitude. Ele pede para determinar a indicação de cada um dos termômetros. Beleza, vamos começar com o Kelvin aqui então, mano. O que rola no Kelvin? A gente sabe lá que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Vale lembrar ali que o zero do Celsius equivale a 273 Kelvin e o 100 do Celsius equivale a 373 Kelvin, beleza? O que a gente tem que fazer aí? Passar de Celsius para Kelvin, velho. Então, 2 aqui, igual ao Kelvin que eu quero descobrir, menos 273. Fazendo a conta direitinho aí, a gente tem um TK igual a 2 mais 273. Então, temos aí 275. 275 Kelvin. Perceba que não tem aquela bolinha ali do grau. Kelvin é só Kelvin, velho. Escala absoluta aí, científica, que traz como valor mínimo possível o zero. 0 Kelvin é a temperatura mínima possível aí. Então, nossa brincadeira aqui, a 2.500 metros de altitude, a temperatura é 2 graus Celsius, que no termômetro escalonado em Kelvin vale 275. Beleza. Vamos no outro aqui agora, 4.500 metros de altitude, eu tenho o termômetro escalonado em Fahrenheit, e essa altitude a temperatura é menos 2. Aí para o Fahrenheit a gente tem lá que 1,8 vezes a temperatura em Fahrenheit é igual... Ai, cara, temperatura em Celsius, aí foi mal, hein, ó. 1,8 vezes a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Aí você deve estar pensando, mano, peraí, velho, tem uma outra fórmula. Tem, é que é a fórmula reduzida aqui. A gente sabe lá que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Aquela ali é a fórmula reduzida, porque ó, se você passar o 9 para cá, mano, e dividir por 5 dá 1,8, beleza? Eu acho que a de cima aqui é mais prática. Nesse contexto aí, é isso aí que a gente vai fazer. Então, 1,8 vezes menos 2, ok? É igual a temperatura em Fahrenheit que você quer saber, menos 32, beleza? Menos 2 vezes 1,8 dá menos 3,6, igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32. Vamos trocar de lado os rolês aí. Então, teremos aqui que a temperatura em Fahrenheit é igual a 32 menos 3,6. Então, a nossa temperatura em Fahrenheit vai ficar igual a 32 menos 3,6 dá 28,4. Isso aí, 28,4 o que, velho? Graus Fahrenheit, ok? Então, o termômetro a 4.500 metros de altitude, onde a temperatura vale menos 2 graus Celsius, vai estar indicando lá 28,4 Fahrenheit. Fechou? Bora na sequência aí.
Um cientista desenvolveu um novo termômetro com uma escala de temperatura chamada escala zumbi. Ah, brincadeira, escala Z. Nessa escala, o ponto de fusão do gelo, né, ponto de fusão, só para lembrar aí, passagem de sólido para líquido, equivale a 50 graus Z. E o ponto de ebulição, ok? Ponto de ebulição da água, a gente sabe lá que nível do mar é 100 graus Celsius. Só para lembrar aqui, ponto de fusão do gelo é 0 graus Celsius. E aí ele marca lá 150 graus Z. Beleza. Determina a temperatura de 80 graus Celsius na escala Z. Uma forma de você resolver isso daí é usar a proporcionalidade. Véio. Vou marcar primeiro a escala Celsius aqui. Ó. Na escala Celsius, a temperatura de ebulição da água é 100 e a temperatura de fusão do gelo é 0, certo? Só que na escala zumbi aí, escala Z, velho, na escala graduada em Z, o 100 ele está lá com 150, certo? E o 0 está lá com o 50, beleza? O nosso objetivo é descobrir quanto equivale a temperatura na escala Z quando a escala dos Celsius estiver indicando 80. Bom, vamos lá, cara. Primeira coisa aí, velho, seria interessante a gente escrever uma equação de conversão de uma escala na outra. Isso você já sabe fazer com escalonamento aí, teorema de Thales e tal, né? Então a gente pega qualquer ponto da escala aqui e coloca, por exemplo, sei lá, TC para associar com C e do outro lado lá o equivalente no TZ. Aí a gente faz a equivalência. Então a gente faz assim, ó, TC menos 0. TC menos 0 é TC, certo? Dividido por 100 menos 0. 100 menos 0 é 100. Perfeito? Isso é igual, repete o rolê do outro lado, ó. TZ menos 50. TZ menos 50. Dividido por 150 menos 50. 150 menos 50 dá 100. Beleza? Aí o que você faz? Meu, simplifica o rolê aí, ó. 100 com 100 daqui é game over e desenvolve a parada aí. Então a equação que converte aí ficaria assim, ó. TC igual a TZ menos 50. Ou seja, a temperatura do Z, mano, vai ser a temperatura do C mais o 50. Game over? É isso aí. Agora é só colocar lá 80 no lugar de 50 e fazer a continha aí. Então TZ igual a TC que vale 80 e soma com 50. Beleza? 80 com 50 às vezes dá 130. É isso mesmo? É isso aí. 130. Então 130 graus Z. Então tem um buraco aqui no bagulho aqui, ó, um ponto aqui que vale 130 graus Z. Ok? Topzera? Não importa se é escala Z, escala Fahrenheit, escala Zé, escala João, Joaquim, X, Y, H, sei lá, velho. É só fazer o esqueminha aí que tá na mão. Bora lá, rapaziada, voltando aí pro rolê depois do almoço. Dando continuidade na doideira, vamos continuar aí na questão 3. Uma nova escala termométrica foi estabelecida de maneira única. Quando a altura da coluna de mercúrio indicava 5 centímetros, a temperatura era de 5 graus Celsius. E quando a altura era de 15 centímetros, a temperatura correspondente era de 40 graus Celsius. Considerando essa escala, qual seria o valor da temperatura para a altura de 25? Velho, mesmo esqueminha que a gente acabou de fazer aí na questão anterior. Desenha as duas escalas aí, uma do lado da outra, sei lá, graus Celsius aí, né? E a altura da coluna aí em centímetros, beleza? Quando eu tenho 5 no Celsius, tá falando lá que a altura vale 5 centímetros. E quando eu tenho uma indicação de 40 no Celsius, a altura da coluna é de 15 centímetros. Beleza. Ele quer saber qual o valor da indicação no Celsius quando a altura da coluna for de 25 centímetros. Beleza. Mesmo esquema. Monta lá a equação de conversão de uma na outra. Proporcionalidade, né? Proporcionalidade. TC e HAC. Aí você faz aquele esqueminha da proporção de Thales. Aí TC menos 5. Beleza? E 40 menos 5. 40 menos 5, mano, acho que dá 35, né? 35 aí. Igual a H menos 5, H menos 5, dividido por 15 menos 5. 15 menos 5 dá 10. Aí já tem o esquema de converter, né?
Essa é a relação que a gente tem aí. Não vamos nem simplificar. Aí você bota o 25 no lugar do H, então ficaria TC menos 5 dividido por 35 igual, no lugar do H coloca lá o 25 menos 5 dividido por 10, certo? 25 menos 5 dá 20, dividido por 10 dá 2. Então a gente teria aí TC menos 5 dividido por 35 igual a 2. Aí multiplica o 35 pelo 2, TC menos 5 igual a 70. 35 vezes 2, 70. E troca de lado aí, né? Então, game over. TC igual a 75 graus Celsius. Para a altura de 25 centímetros, então teríamos aí uma indicação de 75 graus Celsius. Top? Suave, né? Segue a vibe. Opa, volta. 3, 4. Vamos lá. O que a gente tem aqui na 4? Na cozinha de um restaurante movimentado, o chefe Carlos está preparando um delicioso molho de tomate caseiro. Ele coloca uma panela contendo 800 gramas de água, mano, esqueminha para resolver, organizar os dados, para visualizar, ok? Então, 800 gramas de molho de tomate dentro do fogão. E a temperatura inicial do molho é de 20 graus Celsius. Teta zero aí, 20 graus Celsius. Considerando que o calor específico do molho de tomate é 0,6 calorias por grama e graus Celsius. Então, C do molho, 0,6 calorias para cada 1 grama, tem uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Determine a quantidade de calor, determine a quantidade de calor. Quantidade de calor é o quê? Determine a quantidade de calor que deve ser fornecida ao molho para que sua temperatura atinja o valor de 80 graus Celsius. Então, temperatura final, 80 graus Celsius. Garantindo que o molho esteja na temperatura adequada para ser servido junto com a refeição. Beleza. Pô, refeiçãozinha, molho de tomate, fica bom com macarronada, né, parceiro? Lasanha, topzera, pizza. Vamos ver, ó. Então, quantidade de calor sensível aí, né? Não vai mudar o estado físico, só muda a temperatura. Temos aí a relação que a gente precisa. A quantidade de calor total é igual a massa, calor específico, variação de temperatura. Aí, meu consagrado, fica esperto nas unidades de medida para ver se não tem conflito, hein? Aqui tá grama e aqui também tá grama, então não tem estresse, não tem que mudar nada, né? Se tiver diferente, deixa com a mesma unidade de medida. Então, vai ficar a massa que é 800, calor específico que é 0,6, e a variação de temperatura, meu consagrado, é sempre a temperatura final menos a inicial, certinho? Então, 60 aqui, 60 vezes 0,6, 60 vezes 0,6, vai dar 36, né? 60 vezes 0,6, 36. 36 vezes 800, 48, 24, 288 e bota 20 aí. Então, 28.800 calorias. Não esquece as unidades de medida aí, meu consagrado. 28.800 calorias eu vou ter que fornecer aí para brincadeira, para que o molho fique top para ser consumido. Fechou? Segue a vibe. Durante uma explicação, durante uma expedição de camping em uma área de montanha, um grupo de exploradores decide preparar um refresco de limonada, top, para se refrescar. Um dos membros coloca uma pedra de gelo de 20 gramas. Então, tá aqui, ó, 20 gramas no rolê. Vou anotar aqui, mano, 20 gramas de gelo. Beleza. Na temperatura de fusão, cara, lembra aí, mano, temperatura de fusão do gelo, nível do mar 1 atm, vamos considerar, por falta de informações a respeito da pressão, vamos pensar que está no zero mesmo, ok? 0 graus Celsius. Em um copo de limonada, tal. Após observar cuidadosamente, percebe-se que todo o gelo derrete em 200 segundos. Então, tempo de derretimento do gelo, 200 segundos. Sabendo que o calor latente de fusão do gelo, então o L do gelo, é 80 calorias para cada 1 grama derreter.
Ignorando as perdas de calor, calcule a taxa de recebimento de calor por unidade de tempo, em caloria por segundo. Na verdade, ele quer saber uma espécie de potência aí, né? Caloria por segundo, certo? Quantidade de calor dividida pelo tempo, durante o derretimento. Então vamos lá, ó. Essa potência térmica, aí, essa taxa de transferência, é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Que calor trocou? Teve mudança de estado físico. Então trocou calor do tipo latente. Calor tipo latente é M vezes L, certo? Dividido pelo tempo aí. Então, nossa potência vai ficar igual a massa, que é de 20 gramas, vezes o calor latente, que é 80, dividido pelo tempo, que é de 200. Fazendo a conta direitinho aí, mano, a gente vai ter, tira esse zero com esse zero, tira esse zero com esse zero. Divide o 2 com 2 dá 1, isso dá 8. Então o sistema recebeu 8 calorias em cada segundo para derreter 20 gramas de gelo, ok? Num tempo total de 200 segundos. Game over, bora lá. Bora lá na 6 então. Vamos lá. Um corpo inicialmente no estado líquido, ok? Estado líquido inicial aqui, de 50 gramas. Nota aí, mano, 50 gramas. Sofre um processo calorimétrico representado no gráfico aí. Então, estava líquido, aqui você vai ter líquido mais vapor, mudança de estado físico, né? Temperatura permanece constante. E depois aqui vapor, uma vez que ele mencionou que iniciou no estado líquido. Ele quer o calor latente de mudança de fase. Então, ele quer que você calcule aí o L. Beleza? E na letra B, o calor específico da substância no estado líquido. Então, aqui ele quer que você calcule o Czinho aí do estado líquido. Vou começar com o item A, então. Aí, ó. Mudança de estado físico, que moleza, né? Q igual a M vezes L. O objetivo é achar o L. Vamos lá no gráfico, onde está mudando de estado? Do 3 ao 32. Calorias aqui, né? Então, do 3 ao 32 recebe 29, cuidado com a legenda do gráfico, 10 ao quadrado aqui, 29 vezes 10 ao quadrado, que é a quantidade de calor total aí, do 3 até o 32. Então, 29 vezes 10 ao quadrado dá 2.900, igual a 50 gramas vezes L. Dá para dar uma simplificada aqui, ó. Então, o nosso L vai ficar igual a 290 dividido por 5, certo? 5 vezes 5, 25, desce lá, 4 com 0 ali dá 8. Então, 58 calorias para cada 1 grama passar do estado líquido para o estado de vapor. Ou seja, eu preciso fornecer 58 calorias para cada 1 grama que está no estado líquido se transformar em vapor. Beleza? Essa é a ideia do calor latente aí. Letra B, ele quer o sensível na fase líquida. Então, o sensível está aqui, ó, na fase líquida, esse trechinho aqui, né? E o sensível, então, está associado com a mudança de temperatura e não de fase. Beleza? É o Q igual a MC delta θ. Se liga aqui, ó. Que moleza para mudança de estado físico e que macete aqui para mudança de temperatura, mano. Vamos lá. Quanto que recebeu na fase líquida? Do 0 até o 3, 300 calorias, certo? A massa é 50 gramas. Esse cara eu quero saber, mano, e isso daqui que é a variação de temperatura foi de quanto? Ó? Do 10 até o 30. Então sofreu uma variação de 20, beleza? Sempre final menos inicial. Sofreu uma variação de 20 aí, ok? Dá para simplificar esses dois zeros com esses dois zeros aqui, né? E aí a gente tem 5 vezes 2, então ficaria 3 igual a 10 vezes C. Então o nosso C aí vai ser 3 dividido por 10, que dá 0,3 calorias para cada 1 grama ter a temperatura variando em uma unidade. Beleza? Segue o fluxo. Um cientista em uma estação de pesquisa na Antártida precisa transformar 15 gramas de gelo, que está a menos 10 graus Celsius, em água a 50 graus Celsius para um experimento crucial. Eu vou fazer um esquema aqui, cara, para a gente interpretar isso daí. É um grafiquinho, beleza? Um gráfico que relaciona a temperatura aqui, ó, temperatura, graus Celsius aí, com a quantidade de calor que está sendo trocada ao longo do processo em calorias. O gelo começou lá no menos 10, beleza? Eu quero chegar no 50. Então vou ter que levar a temperatura desse gelo até o zero
vou ter que fundir esse gelo, calor latente, e vou ter que fornecer mais calor aqui do tipo sensível até chegar nos 50, ok? Então, na parte 1 aqui, ele recebeu calor sensível, na parte 2, latente, e na parte 3, sensível novamente. Aí segue a vibe aí. Para isso, ele utiliza um dispositivo especialmente projetado que fornecerá calor para o gelo. Supondo que todo o calor fornecido pelo dispositivo seja absorvido pelo gelo, olha lá, e agora, o que ele quer? Calcule a quantidade de calor necessário para que o cientista consiga realizar sua experiência com sucesso. Ele quer a quantidade de calor total que a substância recebeu, mano. Considere que o calor específico da água vale 1 caloria por grama em graus Celsius, calor latente de fusão do gelo, 80 calorias para cada 1 grama, e o calor sensível do gelo, pá. Ok, mano. O que a gente tem que fazer para achar essa quantidade de calor aqui total que o cara quer saber, mano? Soma tudo aí, né? Então a quantidade de calor total vai ser a quantidade de calor da parte 1, que é sensível, mais a quantidade de calor da parte 2, que é latente, mais a quantidade de calor da parte 3, que novamente é sensível. Vamos nessa. O Q1 então vai ser a massa, que é de 15 gramas, tá lá, né? De gelo aí, que vai derreter. 15, vezes o calor específico do gelo, que é meio. E agora saca só, parça. Está aplicando aí o Q igual a MC delta θ, né? Então, daqui até chegar ali, variou quanto? Final é 0, inicial é menos 10. Então, teve uma variação de 0 até menos 10 de 10. Q igual a MC delta θ, certo? E agora, o 2 é o ml. Aqui está passando para o estado líquido. Tá rolando uma fusão, mano. Então, calor latente na jogada. Massa vezes o L. Calor latente vale 80. Beleza. Mais a terceira parte aí que é sensível novamente. Então, 15 gramas de gelo. Só que cuidado, parça. Deixou de ser sólido, que valia meio calor específico, passou para o estado líquido, que vale 1. Então, agora entra 1, aí fica esperto, hein? E a variação de temperatura não é do menos 10 até os 50, meu consagrado. Aqui, ó, a fase 3 está do 0 até os 50. Então, é final que é 50 e começou no 0 ali recebendo, ok? Então, mete aí o do 0 até os 50. Agora é só somar tudo isso aí, né? Vamos ver o que vai desenrolar aqui, ó. 15 vezes meio, 7,5 vezes 10, 75. 15 vezes 80 dá 15 vezes 8, 40, 12, 120. Mais um 0 ali. E 50 vezes 15, 25, 75, 750, isso mesmo? 5, 25, 2 lá, 75, mais o zerinho, isso aí. Temos aí então 1.200 mais 750, dá 1.950, 1.950 mais 75, 2.025. Então, o bagulho recebeu aí 2.025 calorias no total, ok? 1950 mais 75, 2.000, sobrou 25, 2025. É isso mesmo. Então, 2.025 calorias no total para sair de menos 10 e chegar até os 50. Então, meu consagrado, se liga, você tem que fazer as partes, cada uma delas aí, ok? Cada partezinha aí, ó. Parte 1, parte 2 e parte 3. Fica esperto. Seguindo o fluxo aí, bora lá. Durante uma aula de Química em um laboratório escolar, um aluno está realizando um experimento para investigar o equilíbrio térmico. Mano, você tá ligado, né? Equilíbrio térmico é mesma temperatura. Então, o sistema vai trocar calor ali até o momento em que todo mundo no rolê fica com a mesma temperatura, ou seja, atinge o equilíbrio térmico. Aí, o que esse cara faz? Ele mistura 200 ml de água, considerando aí densidade da água de 1 grama por cada ml, é a mesma coisa que 200 gramas de água. Na temperatura de 50 graus Celsius, com 100 ml, 100 gramas de álcool. Considerou a mesma densidade da água aí. Então, 100 ml de álcool equivale a 100 gramas de álcool. E o álcool está na temperatura de 10 graus Celsius, num recipiente isolado termicamente. Só vai ter troca de calor, então, entre a água que está ali dentro e o álcool. Nessas condições, determine a temperatura do equilíbrio térmico, mano. É isso aí, ó, equilíbrio, mesma temperatura final para os dois. Considere o calor específico da água igual ao calor específico do álcool. Ok, mesmo C. Então o sistema está isolado, trocando calor entre si. Vou fazer um gráfico para você visualizar a cena aqui por completo, meu consagrado. Então aqui, ó, temperatura em função da quantidade de calor. Eu tenho
a água lá em cima, no 50, ok? E o nosso álcool aqui embaixo no 10. Enquanto a água esfria, o álcool esquenta, até eles atingirem a temperatura do equilíbrio. O trânsito de calor local é nulo. Por quê? O que um está ganhando, o outro está perdendo. Então, se esse trânsito dá zero, eu posso somar tudo que está trocando calor ali igual a zero, parça. É o que eu vou fazer. Então, aqui, ó. Esse mouse fica perdido aqui, não enxergo, cara. Então, o Q do álcool mais o Q da água, beleza? Tem que dar zero, porque o que um perdeu, o outro ganhou. E a troca de calor é só sensível. Então, o Q do álcool, mesmo esquema lá, você acabou de ver lá atrás, é Q igual a MC delta θ, certo? O Q do álcool, massa do álcool, é de 100 gramas. Pô, calor específico eu não sei, então deixa aí, C. Vezes variação de temperatura, temperatura do equilíbrio, que eu quero saber, menos a temperatura inicial do álcool, que era de 10 graus Celsius. Mais a massa de água aí, que é de 200 gramas, calor específico da água, não sei naquelas, né? A gente tá ligado que valeu, mas deixa aí, não deu. E o equilíbrio, que eu quero saber, menos a temperatura inicial, que era de 50. Isso é igual a zero. Beleza, dá para dividir todo mundo, é como se eu multiplicasse todo mundo por 1 sobre 100 vezes C. Aí vai simplificar, esse cara dá 1 e esse cara dá 2. 1 vezes E é 1E. 1 vezes menos 10 é menos 10. Mais 2 vezes E, 2E. E 2 vezes 50, 100. É menos 50, né? Então, menos 100. Isso é igual a zero. Suave? E mais 2E dá 3E. E menos 10 com menos 100 dá menos 110. Troca de lado aí. Menos 110, trocou de lado, vira mais 110. Ok? Então, E igual a 110 dividido por 3. Ô, continha aí, mano. Quer deixar indicado aí? Não tem problema. Deixa 110 sobre 3 graus Celsius. Quer fazer a conta e aproximar? Vai lá no cantinho e faz a conta, parça. 110 dividido por 3. A gente meteu um 4 que vai para 12. Então, vamos colocar um 3. 3 vezes 3, 9. Para 11, 2. Certo? Baixou o zero lá. O que a gente faz aqui? Um 6. 6 vezes 3, 18. É isso aí. Aí complicou, né, velho? Porque vai dar 2, vai dar uma dízima esse lance aí. 3,66666. Vamos arredondar aí para aproximadamente 36,7 graus Celsius. Fechou? Tranquilo, né? Sem estresse nenhum aí. Suavão, deu para fazer sossegado. Bora para a próxima. Você está realizando um experimento em um laboratório para investigar propriedades térmicas de uma garrafa térmica. Stanley, será? Suponha que a capacidade térmica da garrafa seja de 5.000 calorias por grau Celsius. Então, agora apareceu um conceito diferente, né? A tal da capacidade térmica. 5.000 calorias para o corpo, caneca, garrafa aí, sofrer uma variação de 1 grau Celsius. Então, é meio parecido com o calor específico sensível isso daí, né? Só que o calor específico sensível fala da quantidade de calorias que a unidade de massa precisa trocar para a temperatura variar. Já a capacidade térmica, ela não se preocupa com a unidade de massa. Ó. É a quantidade de calor que o corpo, conjunto todo, não falou de unidade de massa, precisa trocar para a temperatura variar. Segue a vibe aí. Inicialmente, a garrafa térmica está vazia e é deixada em um ambiente na temperatura de 25. Então, a garrafa térmica está na temperatura de 25 graus Celsius. Beleza, esses são os dados dela aí. Aí, o que o cara faz aí? Ó? Você, né, coloca 1.000 gramas de água quente nessa garrafa. Você adiciona uma massa de água, então, de 1.000 gramas dentro da garrafa. Na temperatura de 50 graus Celsius. A temperatura dessa água aí, 50 graus Celsius. Beleza. Qual é a temperatura do equilíbrio térmico? Então aqui estão os dados da água. Eu quero saber qual é a temperatura do equilíbrio térmico. Mesma vibe, velho. Né? Se você fizer o grafiquinho aí, você vai visualizar aqui. Gráfico da temperatura em função da troca de calor. Agora, a garrafa térmica ela participa na troca. Não é um calorímetro ideal. A capacidade térmica faz parte do processo, então está tendo troca entre o recipiente e o que está dentro. Beleza?
Nossa garrafa começa lá no 25 e você tem a água que foi adicionada ali no 50. Então aqui eu tenho a garrafa esquentando e a água esfriando até atingir o equilíbrio térmico. Mesma ideia, cara. Soma troca de calor local igual a zero. O que a garrafa vai trocar mais o que a água vai trocar tem que ser igual a zero. Vai entrar a parada aqui é a seguinte, cara, ó, saca só. A capacidade térmica, ela pode ser calculada assim, ó, massa vezes calor específico, e você não tem, tá ligado? A massa da garrafa, e nem o calor específico dela, mas tem a capacidade térmica, ok? Mas também pode ser calculada assim, ó, quantidade de calor trocada dividida pela variação de temperatura. Ou seja, a quantidade de calor trocada com a garrafa térmica nada mais é do que a capacidade térmica dela vezes a variação de temperatura. E é isso que a gente vai colocar ali, parceiro. Então, no lugar da garrafa ali, cadê o mouse? Aqui vai entrar a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, mais a massa de água, calor específico da água, variação de temperatura da água, igual a zero. Aí já era. Então, você tem aqui 5.000, variação de temperatura, equilíbrio, menos a temperatura inicial da sua garrafa térmica, que é 25, mais o que? A massa de água, que é 1.000, vezes o calor específico da água, que a gente sabe já, né, que vale 1, se liga aí, esse é o clássico. Temperatura do equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é 50. Tudo isso é igual a zero. Mano, dá para dividir todo mundo por 1.000 aí, ó. Divide todos os termos da equação por 1.000. Então aqui dá 5, aí ficaria 5 vezes E, certo? E 5 vezes 25. 5 vezes 25, às vezes dá 125. Aí aqui deu 1, 1 vezes E, 1E, e 1 vezes menos 50, menos 50. Isso é igual a zero. Ok? 5E mais 1E, 6E. E 125, 50, 175. Troca de lado aí fica positivo, né? Ok, agora é só dividir o E, o 175 por 6. Quanto será que dá 175 dividido por 6, mano? Vai no cantinho ali, na dúvida, de boa, na humilde aqui, ó. 175 dividido por 6. Aí, meu consagrado. Se eu colocar um 3 aqui, eu complico a vida, né? 3 vezes 6, 18, o bagulho passa vazado ali, né? Então, vamos colocar um 2, mano. 2 vezes 6 dá 12, cara. 12 para chegar lá no 17, falta 5. Aí abaixa o 5 aqui. Vamos meter aqui um 8, um 9. Um 9 fica top, hein? 9,54. Porra, beleza. Ih, complicou, cara. Aí vai dar uma dízima de novo aqui na parada e a gente fica por aqui mesmo, aproximadamente. Ok? Vai dar umzinho ali, então o número próximo top aí é o 29. Então a temperatura do equilíbrio é aproximadamente 29 graus Celsius. Top? Reta final. Misturam-se num calorímetro de capacidade térmica desprezível 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Temperatura de fusão com 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Sendo 80 calorias por grama o calor latente de fusão do gelo e uma caloria clássica por grama em graus Celsius o da água, o sensível da água. Determine a temperatura do equilíbrio térmico. Mano, complicou, né? Porque a gente não sabe se tem calor suficiente na água para derreter todo esse gelo. Tanto é que ele até pergunta no item B aqui qual que é a massa de gelo que se funde. Então você vai fazer o seguinte, hipótese, meu velho. Vamos ver qual é a quantidade de calor sensível que a água tem disponível para perder caso a temperatura dela descesse até o zero. É uma hipótese plausível, já que o gelo está a 0 graus Celsius. Vamos ver quanto que a água tem disponível aí. Vamos lá, massa de água, que é 200 gramas, calor específico da água, que é 1, supondo que a temperatura final seja 0 e a inicial era 40. Isso vai dar, ó, 200 vezes 40 dá 8.000, né? Então a água pode perder 8.000 calorias para descer até 0 graus Celsius. Agora a questão é, e o gelo? Quanto esse gelo precisa receber para fundir completamente? Vamos ver aqui, ó, o que do gelo? O gelo precisa, para fundir completamente, a massa dele é de quanto? 200 gramas também, né? 200 gramas. Então, 200 gramas de gelo e o calor latente é o Q igual a ml, o gelo vai fundir, né?
ele precisaria receber um total de 16 mil calorias. Putz, cara, não vai fundir todo o gelo. Por quê? Eu tenho disponível na água só 8 mil e o gelo precisa de 16 mil. Então o que vai acontecer aqui? Ó, não vai fundir todo o gelo, vai fundir só uma parte. A água sai lá de cima na temperatura de 40 e ela chega até o zero. E esse calor que ela está perdendo está sendo usado para fundir uma parte do gelo. Então a temperatura do equilíbrio final é zero aqui, ok? Não vai ter calor suficiente para fundir todo o gelo. Funde uma parte e fica todo mundo ali de boinha no 0 graus Celsius. Tá aí, ó. Então a temperatura do equilíbrio térmico é 0 graus Celsius, por conta dessa relação aí. Agora, a letra B. Qual é a massa de gelo que funde? Ok, topzera. Já calculei aqui quanto que a água perde até chegar no zero. Isso que ela está perdendo está fundindo o gelo. Então, vamos fazer um Q igual a ml aí. Ó. Q igual a ml. A água perde 8.000. A massa aqui de gelo que vai fundir com esse 8.000 vamos descobrir. E o latente do gelo é 80. Mas já dava meio que passar cá que era metade, né? Então, M igual a 8.000 dividido por 80. Isso vai dar 100. 100 gramas de gelo funde, vira água no estado líquido. Então, eu vou ter dentro desse calorímetro 300 gramas de água no estado líquido e 100 gramas de gelo ainda no estado sólido, água no estado sólido, certo? Fechou? Isso aí, meu consagrado. Bons estudos, começa aí o bimestre com o pé direito, faz aí os exercícios, se aprofunde, pega esses de base para você ir ampliando o seu